Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou contar mais uma história importante da vida do maior teólogo do século XX e que é o teólogo preferido desse canal, embora não o único que a gente fale, que a gente admira, mas o teólogo é Karl Barth e hoje eu vou contar a história da relação de Karl Barth com os operários com os quais ele lidou pastoralmente. E esse vídeo também é atendendo a pedidos de vocês que participaram em outros vídeos e escreveram nos comentários, quando solicitados, as palavras Barth e os operários. Então, hoje nós vamos falar sobre essa história bastante inspiradora. E por falar nisso, os textos, as palestras de Karl Barth sobre o seu pensamento político, o seu pensamento social, estão todos nesta bela obra Karl Barth, Dádiva e Louvor, artigos selecionados da editora Sinodal. Se você quiser, esse é um texto belíssimo que acompanha o desenvolvimento do pensamento de Karl Barth de 1919, quando ele era um jovem teólogo, um jovem pastor, até a reta final da sua vida. Vale a pena, o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. O Karl Barth ele foi pastor numa comunidade, numa cidadezinha pequena da Suíça, chamada Safenwil, entre os anos de 1911 a 1921. A trajetória pastoral de Karl Barth começa em 1909, 1910, quando ele é pastor auxiliar em Genebra, e de 1911 a 21 ele exerce o pastorado na cidade de Safenwil. E depois, em 1922, ele vai para a Universidade de Marburgo trabalhar e dar início à sua carreira acadêmica, porque naquele cenário, tanto um cargo quanto outro cargo eram trabalhos públicos. O pastor era um funcionário público e o professor de teologia da universidade também era um cargo público e ele não poderia acumular as duas funções, né? Mas a cidade de Safenwil, quando a gente pensa em Suíça, a gente pensa naquela imagem que nos é passada de uma Suíça atual, uma Suíça desenvolvida socialmente, uma Suíça rica em que as pessoas não passam dificuldades, cidades belíssimas, quando os direitos das pessoas estão reservados. Mas a Suíça que Karl Barth conheceu, principalmente na pequena cidade de Safenwil, no início do século XX, era bem diferente desse modelo de cidade dos sonhos, de país dos sonhos que a gente tem quando pensa na Suíça. Safenwil era uma pequena cidade operária, uma cidade de menos de 2.000 habitantes, dos quais cerca de 1.500 habitantes eram protestantes e, portanto, de certa maneira, eram frequentadores da igreja que Karl Barth vai pastorear naquela cidade. Era uma cidadezinha basicamente agrária e industrial, que dependia da fábrica têxtil que havia naquela cidade. Grande parte dos trabalhadores da cidade de Safenwil eram empregados da indústria têxtil que havia na cidade de Safenwil. E sobre essa indústria, nós temos um detalhe interessante. Os donos da fábrica eram da família Roussy, e esses donos da fábrica pertenciam à igreja que Karl Barth pastoreava. Um deles, inclusive, era presidente do conselho eclesiástico da igreja de Karl Barth, o que vai dar uma certa problemática daqui a pouco, e você já vai ver isso acontecendo. As reflexões trabalhistas do início do século XX na Suíça, na Europa, elas ainda não são consolidadas e amadurecidas como em muitos lugares já é atualmente. Elas começam no século XIX, são muito incentivadas, inclusive, pela reflexão, pela crítica ao capitalismo feita pelo filósofo Karl Marx,
Dentro da Igreja Católica surge a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que é considerado socialismo cristão, né? Um pensamento que é construído nas últimas décadas do século XIX, através do texto desse importantíssimo Papa, que foi Leão XIII, e tudo isso vai abrindo caminho para uma série de questionamentos, de críticas, por causa das situações dos trabalhadores que eram muito explorados, que ganhavam péssimos salários, que trabalhavam até a exaustão, até a morte, a expectativa de vida era baixíssima, e o pessoal começa a ver que esse tipo de relação trabalhista não tem condições de continuar dessa maneira. É preciso avançar e muito nas causas trabalhistas naquele cenário. E é mais ou menos nessa época que Calbart começa a pastorear, logo no início do século XX, né, quando as questões ainda estão necessitadas de muito amadurecimento ainda. Homens, mulheres e até adolescentes da cidade de Safenville eram submetidos a longas jornadas de trabalho diário que chegava às vezes a 12, 14, até 16 horas diárias na indústria têxtil, principalmente da família Roussy. Trabalhavam no mínimo 6 dias por semana em jornadas de trabalho que tinham pelo menos 12 horas diárias. E pior ainda do que isso é que os salários não eram compatíveis com essa carga horária de trabalho tão extenuante que eles tinham. E mesmo que fosse, convenhamos, pessoa não ia ter tempo nem de gastar o dinheiro, né? Nem de viver ela tinha tempo, porque praticamente todo o seu tempo era dedicado ao trabalho, um trabalho braçal, um trabalho de esforço, que levava as pessoas à exaustão muito cedo. E também essas pessoas não tinham capacidade alguma de reivindicação. Não havia nenhum tipo de contato desses trabalhadores com os patrões. E é interessante a gente ouvir muitas pessoas falando de um Estado liberal, que o Estado tinha que ser liberal, que tinha que diminuir as leis trabalhistas. Naquela época isso acontecia, não tinha leis trabalhistas nenhuma, os empregados não tinham nenhum contato com os patrões e eles quase que morriam de tanto trabalhar. A expectativa era baixa, os países não se enriqueciam, apenas o dono do capital é que enriqueciam, e as pessoas tinham uma vida muito pobre, uma vida muito miserável, e isso era um atentado à questão humana de uma forma geral. E Calbart, desde o início do seu pastoreio, se envolve nessas causas em prol dos operários. Desde 1911, ele começa a ajudar as mulheres a se organizar em sindicatos, a saber como pleitear alguns direitos, a fazer valer a sua voz, a ser ouvida a sua voz, que a situação para a mulher, você pode imaginar que era ainda pior do que já era para os homens trabalhadores. E Barth, desde 1911, que é o seu primeiro ano como pastor daquela comunidade, já se envolve nessa causa operária em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras que faziam parte da sua igreja e dos trabalhadores da cidade de uma maneira em geral. Em 1912, no seu segundo ano de pastorado, ele adota um slogan que será a sua tônica pastoral durante todo o ano de 1912. E o slogan era salário, trabalho e vida. Esse é um slogan que fazia todo sentido para aquele cenário. Salário mais digno, mais compatível com o trabalho que eles exercem, porque era um salário irrisório. Trabalho, ou seja, repensar as condições de trabalho daquelas pessoas. E vida, porque eles não tinham nem tempo para viver, nem tempo para cuidar de suas famílias, não tinham qualidade de vida e a sua saúde também era deteriorada por todas essas questões que eu estou falando. É claro que quando Calbart se coloca ao lado dos operários e das operárias da sua igreja e da sua cidade, é óbvio que ele vai
ganhar a antipatia dos patrões, dos empregados, dos empregadores, né, das pessoas influentes daquela cidade que faziam parte da sua igreja. Por exemplo, um homem chamado Walter Russi, que era um dos donos da indústria têxtil de Safenville, chama Calbart de um idealista ridículo. Ele era um idealista e ele era um ridículo por acreditar que conseguiria melhorias nas relações de trabalho. Claro, para ele, que é o dono do capital, é acusar de ridículo alguém que luta por igualdade maior para os trabalhadores. E um outro homem, o irmão do Walter Russi, o Gustave Russi, que era presidente do conselho da igreja de Calbart, pediu exoneração, demissão, sei lá qual o nome que se dava, do cargo que ele exercia na igreja de Calbart. Ele quer deixar Bart sem apoio, porque você sabe, algumas pessoas que têm dinheiro acham que o pastor depende delas. E alguns pastores acabam se submetendo a essa relação indigna e fazendo as vontades da pessoa só porque ela tem dinheiro. Mas um pastor que exerce, que vive a fé proposta por Jesus de Nazaré e que pastoreia por amor a ele, conforme ele convocou Pedro a fazer no Evangelho, está do lado das pessoas que mais sofrem, que mais precisam da ação pastoral e das pessoas pelas quais Jesus ficaria do seu lado. E Bart ficou do lado dos trabalhadores porque entende pela sua fé em Cristo que aquela relação não era digna, não era justa e não poderia continuar daquela forma. O Gustave Russi saiu, se afastou da igreja, se afastou do conselho, mas isso não fez Calbart retroceder. E Bart sofreu, inclusive, com a oposição da sua própria denominação, que achava que o seu engajamento estava sendo demais. Mas Bart permaneceu fiel a si mesmo, porque ele entendia que estar do lado dessas pessoas era fazer o que Jesus o chamou para fazer, era fazer o que Jesus faria no seu lugar. E Bart não fica só nisso. Bart usou o púlpito da sua igreja para defender os direitos dos trabalhadores e ele também desceu do púlpito e foi à rua com aquele pessoal em manifestações, em passeatas, em protestos contra as situações trabalhistas, e Bart conseguiu ajudar aquelas pessoas a se organizarem, conseguiu dar diretriz para aquelas pessoas, engrossou a voz daquelas pessoas que clamavam por uma situação mais justa, e ele consegue alguns avanços durante o seu pastoreio em Safenville. Por exemplo, uma das pregações que Calbart faz nesse período, que é emblemática, teve como título Os Direitos Humanos e os Direitos Cívicos. E outra pregação também muito marcante de Calbart era Religião e Sociedade, Jesus e o Movimento Operário. Você pode imaginar o nível que eram essas pregações? Olha os temas que eram abordados nos púlpitos, porque Calbart entende que não há separação entre a vida real, a vida concreta, a vida do dia a dia e a vida espiritual e a vida da fé. Pelo contrário, a fé em Jesus nos leva a esse engajamento com a vida concreta, com a vida real, principalmente do lado daqueles que mais sofrem, daqueles que são explorados e daqueles que eram usados quase que à exaustão por relações trabalhistas que eram absolutamente injustas e exploratórias. E, claro, em 1915, quando ainda tinha 4 anos de pastoreio, Calbart se filiou ao PSD, mas não é o PSD do Brasil, claro. Essas relações partidárias na Suíça, na Alemanha, eram um pouco diferentes de questões partidárias que nós conhecemos hoje no Brasil. Calbart não defendia um partido, Calbart não defendia candidatos que ele próprio nunca se candidatou a cargos eletivos na política, mas Calbart era um entusiasta da social-democracia. A social-democracia
que teve e até hoje tem muitos avanços consistentes por uma boa qualidade de vida, por um estado de bem-estar social muito consolidado na Alemanha, na Suíça, nos países da Escandinávia, e é uma filosofia política que, naquele cenário, naquele contexto, conseguiu dar contribuições muito interessantes para relações trabalhistas mais justas e mais dignas. E Barth, a partir de 1915, fez parte do Partido da Social Democracia no seu país natal, na Suíça, embora nunca tenha usado o púlpito para pedir voto para quem quer que fosse, e ele próprio nunca tenha se candidato a cargos eletivos, qualquer que fosse isso. Mas Barth sempre foi uma pessoa muito lúcida em relação aos direitos humanos, em relação às causas trabalhistas, e uma pessoa muito lúcida em relação às causas políticas também. E se você é uma pessoa muito lúcida, você também vai deixar o seu like nesse vídeo, você também vai se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações. Se você é uma pessoa lúcida mesmo, você vai aceitar o meu convite para você se tornar membro do canal, escolher o pacote café completo e participar das nossas aulas do curso livre de teologia. Um abraço para você, em breve a gente se encontra para mais um café com teologia. Até lá!